Apocalipse 3, verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Querido Deus e bendito Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te sou grato, meu Deus, pela existência dessa igreja, pela vida de cada irmão. Muito obrigado, ó Deus, tu trouxeste hoje à noite aqui aqueles a quem o Senhor queria que estivesse aqui cultuando a ti e celebrando o teu nome. Rogo, Senhor, pelas tuas misericórdias, que o Senhor fale aos nossos corações neste momento, que o Senhor ministre as nossas almas, transforme-nos naquilo que precisamos ser transformados. E assim, com a história dessa igreja, Senhor, a igreja de Laodiceia, nós possamos aprender, ó Pai, a maneira correta de te servir e de viver para ti. Assim, ó Deus Santo, te agradecemos por tuas misericórdias e gratos ao Senhor, todos nós digamos amém. Amém. Laodiceia foi uma cidade de localização muito privilegiada na Ásia Menor. Ela estava situada num entroncamento de 3 estradas principais para o correio postal romano, bem como a administração política e o comércio da região. Essa confluência de estradas, de rotas comerciais, tornou a cidade de Laodiceia muito importante, tanto para o comércio quanto para a comunicação do império. Laodiceia se tornou o membro mais importante de uma aliança de 3 cidades, onde nós tínhamos nestas 3 cidades Laodiceia, que é a cidade para a qual nós lemos agora esta carta, Hierápolis, que ficava mais ou menos 10 quilômetros ao norte de Laodiceia, e Colossos, para quem Paulo escreveu uma carta chamada Colossenses, que ficava mais ou menos a 16 quilômetros de Laodiceia. A cidade foi fundada por Antíoco II, por volta do ano 253 a.C. E esse nome Laodiceia é uma homenagem que ele fez à sua esposa, que se chamava Laodice. Em 180 a.C., no ano 188 a.C., Laodiceia ela passou a pertencer ao reino de Pérgamo. E quando Pérgamo, em 133 a.C., passou a pertencer a Roma, automaticamente Laodiceia também passou a fazer parte da cidade do Império Romano. Durante os 150 anos seguintes, as 2 estradas que cruzavam a região se tornaram cada vez mais importantes, o que elevou, obviamente, o valor da cidade de Laodiceia, além de uma cidade que lhe era concorrente em importância perante o Império Romano, que era a cidade de Colosso. O comércio de Laodiceia, desta cidade, era muito rico e muito diversificado. Todavia,
o carro forte, o comércio mais forte de Laodiceia era a produção de lã negra que eles usavam para fazer carpetes, tapetes e similares. Nesta cidade, meus irmãos, outra curiosidade sobre ela era que ela tinha uma das mais importantes escolas de medicinas da época. Lá nessa cidade, eles desenvolveram um colírio a partir da pasta do pó frígio. O pó frígio vinha de determinadas pedras e minerais, e eles desenvolveram esse colírio a partir desse chamado pó frígio. Lá em Laodiceia, eles adoravam a dois deuses, a dois ídolos. O primeiro era Menkaru e o segundo era Zeus, da mitologia grega, que é o deus dos deuses dos gregos. Muito bem, os judeus que habitavam ali, e tinha muitos judeus que habitavam ali, eles vieram do que se chama de diáspora, da dispersão que foi feita por Antíoco III, onde 2.000 famílias judias foram alocadas para Laodiceia. E ali em Laodiceia, aqueles judeus se tornaram muito ricos mesmo. A igreja de Laodiceia, provavelmente, ela foi fundada por um irmão chamado Epáfras, que foi o mesmo que fundou a igreja de Colossos e evangelizou também a cidade de Hierápolis. Pois bem, é para a igreja situada nesta cidade, que vocês ouviram agora a respeito dela, que nosso Senhor escreve esta carta. E como ele fez em todas as demais cartas, ele inicia a sua carta àquela igreja, dizendo para quem escreveu, ao anjo daquela igreja. Vocês devem lembrar que o anjo da igreja é o pastor da igreja, como representante da igreja, certo? Então a carta, na verdade, é endereçada ao pastor, mas o pastor apenas como representante do todo. Então Jesus fala as seguintes palavras. Volte a Apocalipse 3, por favor. Veja comigo o versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Observe. Depois de dizer para quem ele está escrevendo, Jesus começa dizendo o que ele é. Então ele fala: o Amém. Aquele que é o Amém. Esta é uma alusão a Isaías 65:16. Quando lá em Isaías se diz que quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus do Amém. Ou, como hoje a nossa tradução traz, pelo Deus da verdade, ou Deus da veracidade. A palavra Amém, ela é usada no Antigo Testamento para dar veracidade, para confirmar como verdade alguma coisa. Pois bem, esta expressão revela Cristo como aquele que é a veracidade de Deus, aquele que é digno de confiança, aquele que é digno de total aceitação como vindo da parte de Deus. Esta palavra Amém confirma Cristo como a confirmação final de Deus. Em seguida, Jesus diz que é a testemunha fiel e verdadeira. O que ele quer dizer com isso? Com isso, nosso Senhor está dizendo que ele é o exemplo da perseverança em fidelidade como testemunha da verdade de Deus aos homens. Mas aqui também, quando Jesus fala isso, ele é um pouco irônico. Por quê, pastor? Porque é como se Cristo estivesse dizendo àquela igreja, e nós vamos já explorar isso mais ainda: enquanto vocês são infiéis, enquanto vocês são falsos no testemunho e fidelidade a Deus, eu que falo com vocês sou a testemunha fiel.
Eu sou o exemplo de vocês. E por fim, nosso Senhor diz que Ele é, veja no versículo aí, 14, o princípio da criação de Deus. Aqui nosso Senhor os relembra o que estava escrito lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando Paulo diz que Cristo é o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, aqui Jesus faz eco ao fato dele ser o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. E que apesar de Laodiceia ser uma igreja muito rica, o que Jesus está dizendo aqui claramente é: tudo que vocês têm, tudo que vocês possuem, não seria nada sem mim. Eu sou o Criador de tudo. É assim que Jesus se apresenta àquela igreja, como o Amém, a testemunha fiel e o princípio da criação. Terminada esta apresentação, Jesus entra no conteúdo da carta propriamente dito, fazendo algumas considerações importantes sobre aquela igreja. Quais são essas considerações, pastor? Em primeiro lugar, anote aí, Laodiceia, a primeira observação de Cristo sobre aquela igreja, é que Laodiceia é uma igreja indiferente e soberba com os valores do reino de Deus. Laodiceia é uma igreja indiferente e soberba com os valores do reino de Deus. Está com sua Bíblia aberta? Muito bem. Veja comigo o verso de número 15 e 16, por favor. Vamos começar analisando a indiferença dessa igreja. Em primeiro lugar, veja a indiferença dessa igreja. Conheço as obras que você realiza. Jesus falou isso para quase todas as igrejas. Que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Como ele fez em todas as outras cartas, Jesus começa dizendo que conhece as obras deles, e que estas obras evidenciam que eles não são quentes nem frios espiritualmente, né? Mas mornos. E por estarem vivendo um cristianismo morno, ele está a ponto de vomitá-los. Há muitas especulações interpretativas sobre o que isso de fato significa. No entanto, a base mais aceita entre os estudiosos é a seguinte interpretação. Observe isso. Ocorre que em Laodiceia, apesar da riqueza econômica da cidade, eles não tinham fontes de água própria. Eles não tinham fonte de água local. Eles recebiam a água, o abastecimento de água de Laodiceia vinha de Hierápolis e uma parte também vinha de Colossos. A diferença é que a que vinha de Hierápolis descia de Hierápolis quente, porque ela vinha de uma fonte de água termal. Há uma cidade aqui no Nordeste com águas termais que é em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Lá tem fontes de águas quentes. Aliás, lá a água é quente. Normalmente quente. Toda a água lá na cidade é quente. A água é muito quente. Vinha dessa cidade, Hierápolis, pelos arquedutos construídos pelos romanos. E quando elas desciam de Hierápolis, mais ou menos a 10 quilômetros, para chegar em Laodiceia, não dava tempo para a água esfriar totalmente e ser consumida. Então a água chegava morna. Quando a água chegava a Laodiceia, a água chegava morna. Muito bem. Nosso Senhor está usando
essa referência das águas mornas da cidade para dizer que as obras deles são tão estéreis, tão intragáveis, tão horríveis quanto beber água morna. Ao ponto de ele estar para vomitá-lo. Se quiser vomitar, tome água morna. E tem uma observação importante aqui. É que a ameaça de vômito é um anúncio de juízo. É um anúncio do juízo de Cristo sobre eles, caso eles não mudem, não se arrependam, não se convertam de todo o coração ao Senhor. Em outras palavras, ele estava a ponto de sofrer, eles estavam a ponto de sofrer um duro golpe de juízo da parte de Cristo por causa das obras sem vida, sem paixão, indiferente que eles praticavam, sem entusiasmo. E aqui, irmãos, nós temos de corrigir algo que muitos erram quando lê esse texto fora desse contexto histórico que eu acabei de falar. Muitos dizem que ser frio aqui é ser descrente. Ser frio é ser descrente. Enquanto ser quente é ser fervoroso. Aquele crentezão fervoroso. Certo? Vamos corrigir isso aqui. Isso não é verdade. Isso aqui não se sustenta pela seguinte razão. Por quê? Porque tanto a água quente que vinha de Hierápolis, quanto a água gelada que vinha de Colossos, ambas eram boas. Ambas. Em Hierápolis, a água quente servia como água medicinal. E em Colossos, a água era potável. A água era boa para total consumo. Então, os dois estágios eram bons. O que acontece é que a água de Laodiceia era morna. Em outras palavras, era uma água que não tinha originalidade. Não era uma água original. Era uma água que não era nem quente, nem servia para ser medicinal, e nem fria, que também não servia para ser consumida. Ou seja, era uma água sem autenticidade. Não era uma água autêntica. Então, o que nosso Senhor está dizendo aqui é que ele prefere que o crente seja autêntico, original, funcione conforme ele foi chamado para funcionar, como nova criatura, de uma forma em que o tal crente não serve para Cristo se ele não for autêntico. Por isso que Jesus está a ponto de vomitar aquela igreja. Vocês não são autênticos, vocês não são originais, vocês não estão funcionando conforme vocês foram chamados para servir, conforme vocês foram salvos para servir. Então eles viviam nessa indiferença. A mornidão aqui significa a indiferença. É o tanto faz como tanto fez. Mas o que levou eles a se tornarem indiferentes? E aqui está o nosso segundo argumento. É que nós percebemos que a igreja de Laodiceia se tornou uma igreja soberba por causa da riqueza dela. Uma igreja soberba. Veja comigo o versículo de número 17, por favor. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia se tornou tão rica, que esqueceu o que ela era verdadeiramente diante de Deus. A cidade de Laodiceia, como nós falamos anteriormente, era uma cidade muito rica. Seu comércio era muito próspero. Sua produção de lã negra era muito forte. Ela ficava no entroncamento de rotas comerciais. Logo, o fluxo econômico era muito grande. Era muito forte. Obviamente, muitos crentes daquela igreja também faziam parte desse tipo de comércio na cidade. E também levavam uma vida de luxo e de riqueza. Os judeus
que moravam ali eram muito ricos. E vocês devem lembrar que muitos dos convertidos na época da igreja primitiva eram exatamente os judeus. Então era uma igreja muito rica. Portanto, aquela igreja, ela se achava autossuficiente. Ela se achava muito poderosa, que não precisava de nada. Eram pessoas cheias de si, abastadas. Além disso, eu não sei se vocês perceberam nessa carta, mas ela era uma igreja também que não era perseguida. Ela não sofria perseguição nem da parte dos judeus e nem sofria perseguição da parte dos romanos ou dos pagãos. A riqueza deles, que era para gerar adoração, gratidão, comunhão, compromisso, fidelidade, a riqueza deles gerou indiferença, preguiça espiritual, mornidão nos atos de culto, complacência com o mundo, tornaram-se sal sem sabor. Sal sem sabor. Uma comida sem tempero. Uma comida sem graça. Então nosso Senhor deixou claro que toda essa soberba era o que os impedia de se enxergar como realmente eles estavam diante de Deus. E como era que eles estavam diante de Deus? Jesus disse: infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês não são apenas infelizes, vocês são piores, vocês são miseravelmente infelizes. A riqueza de vocês só tem tornado vocês pobres. O colírio de vocês só tem tornado vocês cegos. E a lã que vocês produzem só tem deixado vocês nus diante de Deus. Aí está, irmãos, a razão porque a igreja de Laodiceia é acusada de indiferença e soberba. É que eles viviam um cristianismo morno. Um cristianismo sem autenticidade, sem compromisso real, sem paixão. Um cristianismo tanto faz como tanto fez. Eles eram apáticos. Eles eram tão misturados com a sociedade de Laodiceia que sequer sofriam qualquer tipo de perseguição. Porque eles estavam misturados. Ninguém sabia o que era mundo e o que era igreja. O que era igreja e o que era mundo. No entanto, Jesus vai deixar claro nessa carta que eles não eram obrigados a permanecer assim e a sofrer o juízo de serem vomitados da boca dele. E esse é o nosso segundo ponto. Laodiceia, em segundo lugar, anote aí, Laodiceia devia angariar, comprar a verdadeira riqueza de Cristo e não deste mundo. A verdadeira riqueza que Laodiceia devia estar constantemente preocupada em ter era a riqueza de Cristo e não as riquezas deste mundo. E Jesus vai falar isso no versículo 18. Veja o que ele diz: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Preste atenção aqui, por favor. A ideia de comprar aqui alude ao que está escrito em Isaías 55:1, quando Deus disse aos filhos de Israel que eles viessem e comprassem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que Deus disse isso para Israel naquela época? Porque exatamente eles estavam no mesmo espírito de soberba, acreditando que não precisavam mais de Deus, que eles já tinham tudo. Então eles não precisavam de nada que Deus lhes pudesse oferecer. Eles não precisavam mais de Deus, da mão de Deus, da bondade de Deus.
Comprar de Cristo aqui significa que as verdadeiras riquezas celestiais estão à disposição de todos os crentes. Estão à nossa disposição. E é delas que a igreja de Laodiceia devia desfrutar. Então Jesus começa falando: compre de mim ouro refinado. O que é isso? Ouro refinado, ele é interpretado de duas formas. Primeiro, como sofrimento. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, está escrito sobre isso. Que o sofrimento seria como o ouro refinado, né, pelo fogo. Seria ali o sofrimento. Mas também significa uma fé sem impurezas. Uma fé sem impurezas. Logo, a verdadeira riqueza espiritual começaria com uma fé pura, resistente às provações, e que levaria ao verdadeiro louvor de Deus, sem falsidades e sem mentiras. Esta é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza que eles deviam lançar mão era viver uma vida de adoração ao Senhor, manifestando e expressando uma fé pura, feito ouro refinado. Isso que Jesus começa a dizer para eles. Logo em seguida, nosso Senhor diz que eles deveriam comprar vestes brancas. Por que vestes brancas? Isso é um contraste direto ao que eles mais produziam lá, que era a lã negra. Lembra que ele produzia lã negra lá em Laodiceia? Pois é. Então Jesus diz: olha, não é da lã negra do pecado que vocês precisam. Não é isso que faz vocês ricos, mas a veste branca. Veste branca nas escrituras é santidade, é pureza de vida, pureza de caráter, pureza de ética e moral. A vergonha da nudez deles deveria ser coberta com uma vida santa, uma vida pura diante de Deus e diante dos homens. Do contrário, eles continuariam nus diante do Altíssimo. E por fim, nosso Senhor diz que eles teriam que comprar colírio para que pudessem realmente ver. Obviamente, Jesus está aqui fazendo um contraste com o colírio que eles produziam lá na cidade. O colírio advindo da pasta do pó frígio. Jesus está fazendo esse contraste. Muito bem. É como se Jesus está dizendo: vocês usam o colírio de vocês, mas não conseguem enxergar. Vocês não conseguem enxergar. O colírio de vocês resolve problemas materiais, mas não resolve os principais problemas que vocês têm, que são problemas espirituais. Vocês não conseguem enxergar um palmo além da vista espiritualmente. Portanto, irmãos, Jesus está dizendo que não adianta eles usarem um colírio que os mantém cegos para a verdadeira realidade espiritual em que eles se encontravam. Eles tinham que negociar com Cristo. E de que forma é que eles podiam lançar mão de tudo isso que Jesus está oferecendo a eles? De que forma? De duas maneiras. Primeiro, anote aí: voltando a ser zelosos e se arrependendo. Voltando a ser zelosos e se arrependendo. Veja comigo o verso de número 19, por favor. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Cristo começa lembrando a eles a razão da repreensão. É porque Ele os ama. Esta aqui é uma forte alusão ao que está escrito em Hebreus 12. Quando está escrito que Deus é Pai e que, como Pai, Ele castiga ao filho que ama. Se você é pai e você não castiga o seu filho, se você é mãe e você não castiga o seu filho, na medida certa do castigo, você não ama. É isso que Deus está ensinando aqui. A ideia de ser zeloso, meus irmãos, é uma resposta à mornidão espiritual em que eles viviam. Eles precisavam voltar a viver uma vida cristã com intensidade, com zelo, com fervor. Eles precisavam voltar a denunciar o pecado, a pregar o evangelho, a orar fervorosamente,
a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Precisavam voltar a ter compromisso sincero, verdadeiro, focado com o reino de Deus. Isso é o zelo. E de que forma eles chegariam a esse zelo? Jesus disse: seja zeloso e arrependa-se. O arrependimento é o caminho que leva ao zelo. Por quê, pastor? Porque a primeira coisa que você, antes de se tornar zeloso, você precisa fazer é pensar: o que me levou a essa indiferença? Aí você se arrepende daquele pecado que lhe levou à indiferença, então você muda e torna-se zeloso. E torna-se compromissado de fato e de verdade com o reino de Deus. Talvez a prosperidade deles os faziam pensar que porque tudo estava bem na terra, está tudo bem, está tudo muito com bolso, todo mundo com o bolso cheio, as contas bancárias aqui em Laodiceia está tudo muito em ordem para todo mundo, o tesouro da igreja está, beleza, não estamos sentindo falta de nada. Talvez os estudiosos argumentam que por eles pensarem que estava tudo bem na terra com eles, talvez estivesse tudo bem com eles no céu. E não é verdade. Podia estar tudo bem com eles na terra. A saúde está boa, o dinheiro está bem, a conta bancária está lá, no azul. Mas no céu, lá estavam eles como infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas tinha outra coisa que eles poderiam fazer para lançar mão dos produtos do mercado de Cristo. Quais são? Qual é essa outra coisa? Em segundo lugar, anote aí: abrir a porta do coração para Cristo. Abrir a porta do coração para Cristo. Se tivesse uma menina aqui, ele ia pular de alegria dessa cadeira. Mas veja comigo o versículo número 20, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Preste atenção. Esse versículo ele já foi e ainda é muito usado para evangelizar pessoas descrentes, pessoas que ainda não se converteram a Cristo. Eu mesmo já fiz muito isso no passado, erroneamente, equivocadamente, mas eu já fiz muito isso. O que nós devemos entender é o seguinte: esse texto não foi escrito para descrentes. Originariamente não foi escrito para descrentes. Eles foram escritos para os crentes de Laodiceia, para aqueles que já tinham uma profissão de fé, que já tinham confessado a Cristo, porém estavam com um coração indiferente, fechado, morno, um coração cheio de autossuficiência. Na antiguidade, quando você queria se reconciliar com o seu inimigo, você oferecia a seu inimigo um jantar. Era uma das formas de você se reconciliar com o seu inimigo, de mostrar bom grado. Você ofertava àquele seu inimigo uma refeição, para que a partir daquela refeição voltasse aquela aliança de paz entre eles. O que acontece aqui é exatamente o oposto disso. Quem era para oferecer um banquete a alguém aqui era a igreja oferecer a Cristo, né? Mas está sendo o contrário. Cristo é que está batendo na porta da igreja para entrar e cear com ela e ela com ele. Selar a paz ali. Aqui nosso Senhor está exatamente na porta tentando entrar para se reconciliar com eles. É o noivo buscando a noiva. É o marido buscando a esposa. É o amigo buscando o outro amigo, o qual está brigado. Irmãos, poucos textos
exemplificam de uma maneira tão clara a profundidade da graça de Deus aqui. Uma igreja indiferente, soberba, rebelde, e Jesus está lá. Abra uma porta e Jesus está lá, tentando se reconciliar com ela, trazê-la ao eixo, trazê-la à consciência da genuína comunhão com Ele. O que é que eles deviam fazer? Bem, tudo o que eles deviam fazer era abrir a porta e deixar Ele entrar, ou seja, abrir a porta aqui significa se submeter à vontade de Cristo, se submeter à palavra de Deus, obedecer aos seus mandamentos, amá-lo acima de todas as coisas, desfrutar da sua presença e da bondade do seu amor. Eis aí, irmãos, nosso Senhor batendo na porta do coração daqueles crentes, chamando eles à paz. Eles apenas precisavam deixar que Cristo entrasse e ceiasse com eles. Portanto, o caminho da verdadeira riqueza era zelo, arrependimento e se submeter à vontade de Cristo, no sentido de abrir a porta do coração para Ele. Este é o nosso segundo ponto geral, mas em nosso terceiro e último ponto geral, qual é a última consideração que nós fazemos sobre a igreja de Laodiceia? Em terceiro e último lugar, é que Laodiceia é desafiada a experimentar a verdadeira glória. Laodiceia é desafiada a experimentar a verdadeira glória. Veja comigo os versos de número 21 e 22, por favor, do capítulo de número 3. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é o vencedor aqui, pastor? O vencedor aqui é aquele que compra o ouro refinado de Cristo, aquele que veste a veste branca e que usa do colírio de Cristo para ungir os olhos. Além disso, o vencedor, ele deve responder com zelo, com arrependimento e com um coração aberto totalmente para Cristo. A este vencedor, Jesus promete que ele terá o direito de sentar com ele no seu trono, assim como ele sentou no trono com o Pai por ter vencido. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito acostumada à glória humana. Como ela era uma igreja de muita pompa, de muita gente rica, então eles eram acostumados à glória humana, à glória deste mundo, desta terra, aos poderes deste mundo. Entretanto, Jesus está dizendo que o que tem para eles é muito maior do que o que eles enxergavam nesta vida. Eles estarão assentados no trono da glória de Cristo. Assim como nós estudamos lá na carta de Cristo à igreja de Tiatira, que lá tem uma promessa de que os santos governarão sobre as nações, aqui em Laodiceia, eles são chamados definitivamente à concretização do reino eterno de Cristo a partir do seu trono. Entretanto, irmãos, aqui há um contexto histórico muito importante para nós entendermos esse versículo de número 21. Alguns estudiosos dizem que quando Jesus falou esse versículo 21, ele estava se referindo ou comparando, em contraste, de certa forma, com uma história que aconteceu em Laodiceia. No ano 40 a.C., um invasor tentou atrapalhar a rota comercial de Laodiceia. Por conseguinte, o orador romano, por nome de Zeno, e seu filho, Polemos, barraram a investida do inimigo de Roma e preservaram o comércio romano intacto. Fizeram um grande favor a Roma. O resultado desse favor foi que Roma fez outro grande favor àqueles homens e instituiu Polemos como o primeiro governador da Cilícia.
e depois rei de uma região chamada Ponto. Mais tarde, vários filhos desse Polemos também se tornou rei. E Laodiceia, ela se orgulhava muito disso, de que um laodicense teria se tornado rei e seus filhos herdado o trono. Pois bem, nosso Senhor está dizendo que o verdadeiro trono digno de ser herdado é o trono dele, o qual aqueles que se arrependem e perseveram até o fim, se assentarão com ele e governarão com ele para toda a eternidade sobre tudo. Essa é a promessa. Por fim, Jesus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito continua falando às igrejas hoje por meio da palavra de Deus. O que é que nós aprendemos, pastor, com a igreja de Laodiceia? 3 lições rápidas aqui. Primeira lição que a gente aprende: a nossa indiferença com os valores do reino de Deus ofende a Cristo. A nossa indiferença espiritual ofende a Cristo. É uma ofensa ao Senhor. Os laodicenses, eles eram muito espertos, fervorosos, focados para ganhar riquezas, para ganhar dinheiro, para ganhar prosperidade, tesouros desta terra. Mas quando se tratava da vida espiritual deles, eles eram mornos, eles eram indiferentes, tratavam de qualquer jeito, tratavam de, dava de ombros, estava nem aí. Irmãos, esta atitude tem sido muito comum em nossos dias. Muitos que se dizem cristãos correm ligeiramente, são ávidos, rápidos, espertos, entusiasmados com as riquezas deste mundo, com os prazeres deste mundo, mas bem pouco empolgados com as riquezas do reino de Deus, com os valores do reino. Inúmeros são aqueles que vivem de sol a sol, gastando a energia, vivendo em busca de ganhar mais dinheiro, mais influência, mais poder, mais fama, mais glória, mais tudo. Entretanto, quando se fala do reino de Deus, são profundamente apáticos, sem empolgação, sem entusiasmo algum, são mornos, intragáveis, água morna. A vida de leitura bíblica é morna, a vida de oração é morna, a vida de contribuição financeira com o reino de Deus é morna, o evangelismo é morno, o compromisso com os cultos é morno. São homens e mulheres que até começaram bem a carreira cristã. Lá no começo da fé deles, eles eram bons, eles eram bem, eles eram esforçados e eles trabalhavam, mas foram sendo seduzidos pelos prazeres deste mundo e terminaram vivendo um cristianismo morno, sem vida, sem graça, sem paixão por Cristo. Tais pessoas estão quase sendo vomitadas da boca de Cristo. Nosso Senhor tem náuseas do estilo de cristianismo que elas vivem. Talvez você diga: mas pastor, Jesus é amor, Jesus é paz e amor, ele jamais vomitaria alguém da boca dele. Isso é só uma metáfora, Jesus não age assim, Jesus jamais faria isso. Que é isso, pastor? Não fale assim não. Será? Vamos ver o que é que Jesus vai fazer na eternidade? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo número 7, por favor. Mateus 7. Verso de número 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Aqui estão os vomitados. Eis aqui os vomitados. Os que viveram a vida toda um cristianismo morno, sem sabor, sem compromisso, indiferentes, pessoas que até se apresentavam como crentes, mas quando exprimiam um pouquinho, não fazia qualquer diferença no meio em que eles viviam. Deixa-me perguntar, quando você lê um texto como esse que nós acabamos de ler em Mateus, capítulo 7, seu coração não treme não? Seu coração não dá assim um chacoalhão dentro de você não? Porque em mim, toda vez que eu leio esse texto, eu tenho um chacoalhão. Um medo terrível de estar entre esses que vão ser vomitados da boca de Cristo no último dia. Vomitados. Eu pergunto, você vai continuar? Vai continuar? Vai teimar? Vai continuar teimando em servir a Cristo sem entusiasmo, sem paixão, sem compromisso fiel, sem qualquer empolgação? Tem uma igreja aqui próxima. Quando você passa na frente, é cheio de pessoas. Cheio de pessoas. Uns conversando, o culto rolando e outros lá no portão conversando, outros olhando o celular, outros falando não sei o quê, e grupinho não sei o quê, e grupinho ali, e o culto rolando. Ou seja, não tem a menor noção do que é servir a Cristo de verdade, participar de um culto, sentar, estudar as Escrituras, aprender e sair com o coração cheio do Espírito Santo. Totalmente indiferentes, totalmente indiferentes. Deus me livre e te livre. Deus nos livre de chegarmos a esse nível de indiferença com Ele. Em segundo lugar, o que aprendemos com essa igreja, a segunda lição: a verdadeira riqueza só pode ser obtida de Cristo. A verdadeira riqueza só pode ser obtida de Cristo. Laodiceia vivia muito confiante, autossuficiente. No entanto, Jesus deixou claro que nada daquilo valeria na eternidade. Nada. Absolutamente nada. Pelo contrário. Assim são muitos que estão hoje vivendo nessa busca ardente pelas riquezas desta terra, acreditando que o fato de viverem confortavelmente na terra significa que também eles estão confortavelmente no céu. Isso não é verdade. Deixa eu dizer isso aqui: a riqueza em si não é má. Ela não é má. A riqueza é boa. O problema é quando nós estamos fiados nela, quando nós estamos autossuficientes e nos tornamos complacentes com o mundo, indiferentes com Deus e sem alegria para servir a Cristo. Eu conheço muitos casos de homens e mulheres que eram pessoas pobres ou de salário mínimo, pagavam aluguel, etc. Mas quando enricaram, quando melhoraram de vida, passaram num concurso mais pujante, ou receberam uma promoção na empresa, ou abriram uma empresa, uma loja, elas passaram a agir com indiferença para com Cristo. Os compromissos com os cultos não eram mais os mesmos. Os compromissos com os irmãos não eram mais os mesmos. Tornaram-se pessoas questionadoras de tudo. Pessoas que reclamam de tudo. Pessoas que têm sempre um palpite a dar e que, se a opinião dela não for aceita, ela sai da igreja. Verdadeiros soberbos. Irmãos, eu acredito piamente que a única forma de viver uma vida ocupada com as verdadeiras riquezas de Cristo é nós colocando em prática o que Jesus disse em uma de suas parábolas. O que foi que Jesus disse? Abra sua Bíblia em Mateus, mais uma vez. Nossa aplicação vai ser praticamente toda em Mateus. Capítulo 13. Versículo de número 44.
o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de tristeza, é o que está escrito aí? Não. Transbordante de indiferença, é o que está aí? Também não. Transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Preste atenção, nessa parábola, o homem não vende tudo o que tem para comprar o campo com um espírito de indiferença, com um espírito de dúvida. Mas o texto diz, transbordante de alegria, com intensidade, com empolgação, com entusiasmo. É como se ele dissesse, achei o verdadeiro tesouro, vou vender tudo, isso aqui nada mais me interessa, o que me interessa agora é o verdadeiro tesouro. E Jesus está dizendo, o verdadeiro tesouro é o reino de Deus, é o reino dos céus, ele é o verdadeiro tesouro, onde nós devemos investir toda a nossa vida, onde nós devemos investir toda a nossa vontade, todo o nosso ânimo, toda a nossa empolgação, todo o nosso entusiasmo. É no reino de Deus. Aquele homem abriu mão de tudo. De tudo. O que ele podia abrir para comprar aquele campo, o qual tinha o tesouro. Ele não titubeou, ele não pensou duas vezes, ele não ficou com conversinha, com mimimi, com mais, com mais. Não, ele abriu mão de tudo e ele disse, eu quero aquele campo porque lá tem um tesouro e eu farei isso, transbordante de alegria. O que você tem aberto mão para conquistar o reino de Deus na sua vida? O que você tem feito? O que você tem renunciado? O que você tem deixado para trás? Eu pergunto, o reino de Deus tem algum valor realmente para você? Você enxerga o reino de Deus como uma verdadeira riqueza que vale a pena lutar por ela? Em Mateus 6, versos 19 a 21, Jesus disse que nós devemos acumular tesouros nos céus, onde o ladrão não escava, a traça não come e o ferrugem não corrói. E não na terra, onde aqui o ladrão rouba, onde a traça come e o ferrugem corrói. Pergunto, a sua principal preocupação é acumular tesouro aqui ou tesouro lá? Tesouro na terra ou tesouro no céu? Responda para o seu próprio coração, responda para você mesmo. E aconselho de todo o meu coração, seja zeloso, arrependa-se de sua indiferença, abra a porta do seu coração para Cristo e viva experimentando a perfeita comunhão com Ele, porque isto é o mais importante nessa terra. Terceiro e último lugar, e tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar agora, é que a glória final do crente é reinar com Cristo pelos séculos dos séculos na eternidade. A glória final do crente era a expectativa que devia monopolizar a cabeça dos crentes de Laodiceia. A única glória que verdadeiramente importa é a glória que nós teremos com Cristo em seu trono de glória. O príncipe Charles da Inglaterra, irmãos, ele está esperando a sua mãe morrer para ele poder assumir o trono da Inglaterra. Alguns suspeitam que ele vai morrer e não vai herdar o trono da Inglaterra. Alguns suspeitam. No caso do cristão não é assim. A gente não precisa esperar o nosso pai morrer para herdar o trono dele. O trono dele já é nosso por promessa na eternidade. O apóstolo Paulo disse que nós já estamos sentados à direita de Deus Pai, junto com Cristo na eternidade. Mas chegará o dia em que isso se tornará uma realidade, uma literalidade, será literal. Nós estaremos com Cristo pelos séculos dos séculos, reinando com Ele. O crente que perseverar até o fim, governará as nações juntamente com Cristo. Aquele que perseverar, o que não perseverar, será vomitado. Na teologia bíblica do trono, existe a seguinte sequência:
Primeiro, no Antigo Testamento, Javé era quem se assentava no trono de majestade e juízo. Aliás, quem se assenta. No Novo Testamento, Jesus, como Filho do homem, se assenta no trono com Deus Pai em glória, majestade e juízo. E no fim de todas as coisas, os santos de Deus estarão com Cristo e com Deus Pai sentados no seu trono de glória para todo sempre. Pastor, é um trono bem grande, que cabe todo mundo sentado? Algumas pessoas podem pensar isso, né? É um trono bem grande. Não, irmãos. A palavra trono, ela é uma palavra que simboliza glória, que simboliza majestade. E nós participaremos dessa glória e dessa majestade de Cristo nos céus. Foi uma coisa que preocupou os apóstolos. Isso preocupou os apóstolos. E eles fizeram a seguinte pergunta a Cristo. Abra sua Bíblia rapidinho comigo em Mateus 19. Quando Jesus falava sobre o perigo das riquezas, disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então Pedro, tomando a palavra, fez a seguinte pergunta. Veja o versículo 27 do capítulo 19. Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será, pois, de nós? Em outras palavras, que vantagem eu levei nisso? Eu deixei tudo, deixei minha pesca, deixei meu barco, deixei minhas redes, deixei minha produção, de pescaria no mar. Eu deixei tudo e agora o Senhor está dizendo que um rico é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Que vantagem eu levei? Jesus responde no verso 28. Em verdade lhes digo que na regeneração, e essa palavra regeneração aqui significa o renovo de todas as coisas, quando Cristo voltar e tudo for renovado, quando o Filho do homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Glória a Deus. A glória do cristão não é aqui. A glória do cristão é lá na eternidade com Cristo. Por isso que eu costumo dizer a vocês, e vocês ainda ouvirão muito eu dizer, não tem quem possa com o crente. Não tem quem possa com o cristão. Se arrancarem a nossa cabeça aqui, achando que estão nos derrotando por causa do nosso testemunho de Cristo, nós somos recepcionados na glória pelo nosso Senhor e estaremos com Ele assentado em seu trono de majestade pelos séculos dos séculos. Há um hino no Cantor Cristão 329 que diz assim: quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Nunca. Seja esta a nossa esperança, irmãos, a cada dia. Que palmilhemos esta terra, olhando sempre para o grande autor da nossa salvação. Para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém.